Olá, este é o quarto vídeo do nosso projeto de educação continuada em saúde Só o Bizu. Dessa vez vamos falar somente sobre alta hospitalar através do nosso sistema Wearline. E por que eu estou dando tanta importância para isso? Como neurologista, eu costumo pegar pacientes com histórias às vezes um pouco complexas. E o paciente não sabe contar a história de internação dele, não adianta. O paciente não sabe contar hipótese, não sabe contar como ele chegou, ele conta mais ou menos. E aí, como é que são os impressos de resumo de alta normalmente? Quadro clínico, uma linha, hipótese, alta melhorado, alta curado. Os impressos próprios são assim. Quando não, até em serviço universitário, a gente vê resumo de alta feito baseado na última evolução. Paciente afebril ou tal, não sei o que, alta para ambulatório. Para quem pega esse paciente depois, aquele resumo não ajuda. Tá? O que eu sempre achei, e eu me baseio nos melhores resumos de alta, eu me baseio nos resumos de alta de bons serviços. Tá? Eu vou dar o exemplo do resumo de alta do INCOR, que eu acho muito, muito bom. Foi um paciente que saiu até em noticiário, porque foi o início do protocolo de hipotermia pós-parada. Esse paciente tinha admissão, o que aconteceu depois com ele, e aí ele evoluiu com parada tal dia, tal outro dia ele foi estubado, e depois ele evoluiu com nova parada, protocolo de hipotermia, paciente sem sequelas, recebe alta assim assado. O prontuário, o resumo de alta era grande, foi uma internação grande, mas assim, era uma linha sobre cada evento. Aquilo, se for dar um trabalho, para alguém que conhece a história do paciente, vai dar um trabalho de 2, 3 minutos para fazer aquilo. E era um negócio sensacional. Depois daquele resumo de alta, eu sempre caprichei muito nos meus resumos de alta. Particularmente, meus resumos de alta do servidor pareciam um relato de caso. Tá? Era uma história com evolução, desfecho, qual era a programação. E ele tinha, inclusive, as imagens impressas que eu copiava e colava. Mas era residente, tinha muito tempo para cuidar de cada paciente. Agora, para o assistente que está ali na correria, às vezes não tem muito tempo, ele não precisa fazer um negócio tão elaborado. Mas eu sempre achei muito bom, e eu acho que qualquer chefe de grande serviço concorda comigo, de que o resumo de alta tem ali as informações essenciais para que quem veja aquele paciente saiba exatamente o que aconteceu com ele e o que se espera do pós-alta. Resumo de alta na aba Evoluções Médicas. As opções hoje são diferentes, você tem evolução multidisciplinar e médica e resumo de alta, tá? Não tá um pouco diferente disso aqui, mas é isso, você vai ver lá, opção de resumo de alta dentro da aba de Evoluções Médicas, escolhe novo, binóculo, escolhe, e aí vai abrir isso aqui. Né? Tem algumas diferenças que a gente anda configurando, de ter presente ou não esse data e hora de alta, porque a gente configurou, deu um problema, mas enfim, resumidamente é isso aqui. Um resumo de alta é um pouco diferente do que a gente vê por aí, mas ele é voltado para uma história útil, tá? É uma história curta, mas útil. Tá? Admitir, por exemplo, vamos dar um exemplo aqui, num paciente que foi admitido com quadro típico pneumônico, história clínica e diagnóstico de internação. Internado com diagnóstico de pneumonia, iniciado antibiótico, depois na evolução, evoluiu com hipoxemia, instabilidade, diagnóstico de TEP, realizada a trombólise, e depois o paciente melhorou, etc. Enfim, vocês podem ver que é um resumo conciso, não tem muita coisa escrita, não tem nem resultados de exames. Tá? Isso é o que nós consideramos aqui como um resumo bem útil. É um resumo da história, mas que conta as principais coisas que aconteceram, e os exames vão anexos. História clínica, evolução e as orientações pós-alta. Clicou em fechar, ele abre a versão para impressão automaticamente. Duas cópias. Lembrando que são duas cópias porque uma cópia fica no prontuário, a outra vai com o paciente. Que é a que eu falo que é a mais importante porque é o relatório de internação. As fichas de alta, exceto o resumo de alta em si, estão na aba Receituário. E elas são comprovante de atendimento ou atestado, encaminhamento e os receituários, comum e controlado. Tá? Então a gente vai escolher a primeira, tá? Que é o comprovante de comparecimento ou atestado.
fácil de preencher, todo mundo já conhece, é parecido com o impresso do SUS. Sempre clica novo, vai lá. Agora a segunda é o guia de encaminhamento, sempre clica novo, binóculozinho para escolher qual das duas. E aí a guia de encaminhamento parecida com a do SUS também, particularmente eu não gosto muito, mas foi feita uma semelhante à do SUS. E os receituários, comum e controlado, tá? Só lembrando que pelo SUS, o comum ele sai em uma via, mas pelo SUS para o paciente poder pegar a medicação ele precisa das duas vias. Então o controlado sai automaticamente em duas vias, o receituário comum sai em uma via só, mas tem que lembrar de imprimir duas vias na hora ali de comandar a impressora. Um exemplo aqui de uma medicação controlada. Bom, esse foi o último vídeo da série básica de instrução do nosso sistema Warline. As pessoas costumam aprender com colegas, aprendem com o pessoal da TI, aprendem na internet. O que eu queria deixar era esses vídeos como forma de instrução para nivelar, para que as pessoas possam tirar dúvidas, para que seja apenas mais uma ferramenta nessa transição de prontuário físico para eletrônico, que, como eu disse, é um caminho sem volta, é só uma questão de quando. Tá ok? Um abraço.